Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos começar um conteúdo novo, vamos fazer a introdução da Segunda Guerra Mundial e fazendo a retrospectiva dos conteúdos passados. Nós estudamos nas aulas passadas, nas últimas aulas foi sobre a crise de 29 e a crise e as ideias totalitárias no período do entre guerras, nazistas, ideias nazistas e fascistas. Então, entendemos um pouco sobre essas ideias para compreender melhor o que foi esses conceitos extremamente importantes para a gente compreender a adesão no mundo e as consequências dessas ideias no mundo, na Itália, na Alemanha, enfim, elas presentes na Segunda Guerra Mundial. Então, antes de falar sobre os números que eu trouxe aqui, os números dessa Segunda Guerra, de 110 milhões de envolvidos, soldados, 50 milhões de mortos, 72 países envolvidos, 35 milhões de feridos, 6 milhões de judeus mortos. Então, os números não são apenas para a gente entender e ver friamente, de forma alguma. É para a gente trabalhar e entender que esses números eles representam vidas, representam histórias, representam famílias, representam desejos, sonhos, enfim. Então é sempre interessante que a gente faça análise dessas consequências, dessas guerras, desses confrontos dessa forma, muito mais do que friamente, mas entender que são vidas e histórias interrompidas. Então a gente vai a figura com Hitler, começar aí com Hitler e vamos falar sobre essa segunda Guerra Mundial. Concluindo a Primeira Guerra, nós concluímos com o Tratado de Versalhes. E aí a gente vai lembrar o que foi esse Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes tem aquela ideia de ser chamado de Tratado, mas a gente entende que no seu real sentido ele não foi um tratado, porque ele foi uma imposição dos países vencedores à Alemanha. Então esse tratado deixou um gostinho de revanche, de poder depois de vingança, de vingar-se. O nacionalismo foi ferido, aí a ideia de defesa da pátria, como a Alemanha, foi ferida nos alemães. Então é um momento em que as determinações, como não se pode fazer, não se poderia se preparar para a guerra, não se teria que pagar a indenização, não poderia anexar território, enfim, algumas dessas determinações que foram já trabalhadas. Então, a gente vai entender esse tratado, essa imposição, como extremamente importante para essa Segunda Guerra Mundial, que vai causar esse desejo de vingança, esse sentimento de revanchismo na Alemanha. E a gente observa que esse tratado ele vai ser totalmente desrespeitado por Hitler quando chega no poder, quando coloca em prática o seu desejo de expansão de poder na Alemanha. Então, inicialmente a gente fala sobre a expansão territorial, sobre a ideia de espaço vital, sobre a ideia de superioridade. A Hitler tinha muito forte a sua ideia de superioridade. Então, ele acreditava que seria necessário mais matéria-prima, seria necessário que outras nações pudessem. Ele poderia controlar outras nações que fornecesse para a Alemanha o que fosse necessário para o seu crescimento. Então, inicialmente a gente vai falar dessa expansão territorial, desse interesse de Hitler de ter outras nações fornecendo o que fosse necessário. Então, o desrespeito ao Tratado de Versalhes ele é totalmente desrespeitado. Para quê? Para que aconteça a preparação para essa Segunda Guerra e para que os projetos de Hitler fossem colocados em prática. E a gente, inicialmente, as ideias de Hitler, com a política, ele pratica aí, junto com esse desrespeito ao Tratado de Versalhes, a anexação de territórios. Como eu coloquei aqui na imagem, deixa eu só colocar. Aqui nessa imagem a gente tem a Áustria, em 1938, Hitler
ele anexa a Áustria, anexa a Tchecoslováquia. Então, quando acontece essa anexação de territórios, já mostra para o mundo o interesse de Hitler, né? O interesse principalmente aí de desrespeitar o Tratado de Versalhes, que dizia que não poderia anexar territórios. E o Hitler agora estava anexando esses territórios. Então, se pediu a ajuda da Inglaterra e da França em relação a essa anexação, só que Inglaterra e França não se posicionaram. Tem um motivo desse não posicionamento da Inglaterra e da França, eu vou já explicar. É justamente o que a gente chama da política do apaziguamento. De certa forma, as nações elas fecharam os olhos para essas anexações e para esse interesse de Hitler. Por quê? Porque essas nações elas estavam se preparando, elas estavam se reestruturando da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente não deve esquecer que a Europa foi o epicentro da Primeira Guerra Mundial. Então, elas estiveram se reorganizando economicamente. Tinha também os efeitos da crise de 29. Então, essas potências econômicas estavam num processo de reestruturação. Então, estar numa guerra significa ter despesas muito grandes. Então, estavam se preparando economicamente, se preparando belicamente para um possível confronto que pudesse existir. Mas para estar numa guerra precisa se estar preparado para uma guerra. Então, esse fechar os olhos da Inglaterra, da França, para o que o Hitler estava fazendo, a anexação, tinha um objetivo, tinha uma causa. Não era simplesmente porque eles queriam ser amiguinhos de Hitler, não. Definitivamente esse não era o interesse. O interesse naquela ocasião era se preparar. Então, esse momento aí nós chamamos de política do apaziguamento. Estava numa paz, né? Mas era uma paz com objetivo maior, uma paz com objetivo de reestruturação econômica e militar para um possível enfrentamento. Então, em 1939, falando aí de potências, eu coloquei aqui a imagem de Stalin e de Hitler representando o pacto, que é chamado de Pacto de Ribbentrop-Molotov. Esse nome, Ribbentrop-Molotov, é o nome que se dava aos ministros das relações exteriores. E foi um pacto estabelecido entre Stalin, como eu havia dito, e Hitler, de não enfrentamento. Era um pacto em que eles diziam: a gente não vai se enfrentar nesse momento. Por quê? Porque Stalin também tinha interesse de poder se preparar, de poder se organizar, de se reestruturar, de aumentar e solidificar suas condições econômicas. Então, a forma de se proteger, garantir que esse confronto não acontecesse. Então, a ideia da política do apaziguamento, a ideia do pacto de Ribbentrop-Molotov era deixar esse confronto, esse embate para depois. Era uma forma de se preparar, como eu tenho dito até agora. Então, e essa charge ela representa muito bem, porque na frente eles estão numa postura diplomática, mas por trás o interesse de cada um era destruir o outro. Lembrando que a ideia de Hitler era assim, era totalmente contrária às ideias ideológicas, à política ideológica, econômica de Stalin. Então, como é que essa Europa, o que é que se desencadeia essa guerra na Europa? O ataque à Polônia, 1º de setembro de 1939. Então, enquanto se fechou os olhos para as anexações da Áustria e da Tchecoslováquia, e a Polônia a Inglaterra e França não fecharam os olhos para o ataque à Polônia. Então, foi a gota d'água. O ataque à Polônia causou aí essa guerra, foi o estopim para essa guerra. Então, a França e a Inglaterra o ar de guerra começa a se solidificar nesse momento com esse ataque à Polônia. A França ela vai ser ocupada, lembrando que a França ela vai ter um governo de colaboração com o Pétain, né, com o Marechal Pétain. Então a França vai ser ocupada pela Bélgica. Eles entram pela Bélgica e ocupam a França. Então a França vai ser ocupada
pelo poder militar nazista, destacando também que o general Petain foi importante no sentido de apoio às ideias nazistas. E eles também tentaram a tática de guerra utilizada nesse primeiro momento, com o ataque à Polônia, foi a Guerra Relâmpago, em que eles chegaram atacando de uma forma repentina para que não desse tempo para defesa. Então é uma estrutura, uma tática utilizada nesse primeiro momento. Essa segunda guerra a gente vai estudar um pouco mais na frente, na próxima aula. Então a presença dos aviões muito forte, as bombas que serão utilizadas, enfim. Então nesse primeiro momento o ataque à Polônia vai ter ataques simultâneos, justamente para não dar tempo, não permitir que eles tenham aí que eles se defendam. Então a Operação Barbarossa é a operação que em 1941, de ataque à União Soviética, Stalin acreditava muito que o Hitler não iria atacar a União Soviética, mas esse ataque se avisava para ele, Stalin, existe um projeto de ataque aí para a União Soviética, só que Stalin não deu muito ouvido para esse projeto de ataque quando ele foi surpreendido com o ataque à União Soviética, a Operação Barbarossa. E é interessante que a gente entenda que a ideia de ataque à União Soviética ela não partia basicamente somente dos interesses ideológicos, não. Então partia também do interesse de se atacava as principais cidades, as cidades em que pudessem oferecer produtos agrícolas, pudesse oferecer os minérios que fossem necessários, enfim, era fonte de extração para que a Alemanha precisasse para estar na guerra. Então, eles utilizavam essas cidades com potencial econômico maior, com riquezas, para que ajudassem aí nos seus interesses. Então, eles vão invadir a União Soviética, as principais cidades, para se beneficiar também. E eles instaram a barbárie. Quando se domina, a ordem é muito clara. Não tenham piedade nem clemência nesses momentos de ataque, nesses momentos de domínio. É para atacar, para destruir e causar o terror. Então, a regra era clara nesse momento. O Holocausto, a gente vai lembrar que antes de falar o Holocausto, da ideia muito presente da Alemanha nazista de superioridade racial. Então, havia a perseguição ao judeu, como foi praticada no Holocausto, mas também a perseguição a todas as pessoas que eles não consideravam da Alemanha, né? Filhos de mãe alemã, pai alemão, enfim. Então, a perseguição aos judeus, os judeus foram colocados em guetos, foram separados na sociedade, foram perseguidos. Os judeus mais jovens foram colocados, utilizaram a sua mão de obra para trabalhar em favor dos interesses da Alemanha na guerra, e os que não tinham tanta resistência foram vítimas, foram dizimados nos campos de concentração. Então, nas câmaras de gás eles foram mortos. Então, é interessante que a gente lembre, eu volto para falar do número, mas para a gente ter noção da consequência dessas ideias de superioridade racial e com interesse também econômico, com interesse nas riquezas que os judeus também tinham. Mas 6 milhões de vidas, 6 milhões de histórias, 6 milhões de famílias atingidas, interrompidas. Então é assustador, é impactante, e o efeito do Holocausto de uma forma muito forte para a história. Então a gente é possível ver, registrado em muitos filmes
o Holocausto, essa perseguição aos judeus, a forma como os judeus foram destratados, a dignidade dos judeus que foram tiradas, suas vidas, as péssimas condições que viviam nos campos de concentração. Então, eu até coloquei aqui algumas fotos. Aqui, as roupas as crianças usavam, listradas. Tem até o filme, O Menino do Pijama Listrado, que algumas pessoas já devem ter assistido. Aqui as fotos dos campos de concentração são fotos assustadoras. As pessoas muito, muito, muito magras, só o couro e o osso, como nós chamamos, e a estrutura de muita fome, de utilização também, a dignidade, enfim, tudo das pessoas eram tiradas nesses campos de concentração. Então, todas aquelas pessoas, os comunistas eram perseguidos, as pessoas que não, como eu falei, que não eram consideradas da Alemanha, eram perseguidas, ciganos, outras etnias, enfim. A gente encerra por aqui a nossa aula. Próxima semana a gente dá continuidade com esse conteúdo de Segunda Guerra Mundial, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o ataque a Pearl Harbor, vamos falar sobre a estrutura da Europa com as consequências da Segunda Guerra, enfim, as alianças também, e trazer um mapa sobre o domínio nazista na Europa, tá certo? Próxima semana. A gente se encontra na próxima semana. Até lá, fiquem bem, estejam sempre bem.